Olá, eu sou o Ivanildo, sou professor do Instituto Federal de Rondônia, campus Ariquemes. Eu sou Ludmila, professora do Instituto Federal de Rondônia, do campus Ariquemes. E iremos apresentar para vocês uma palestra sobre educação em solos na região amazônica, relatos, resultados de trabalhos desenvolvidos e ideias inovadoras. Então, vamos demonstrar aqui algumas experiências que tivemos, quando estávamos no Instituto Federal do Pará, com educação em solos. Então, o solo é um recurso responsável pela produtividade agropecuária, pela qualidade do meio ambiente, pela sanidade das plantas, dos animais e dos seres humanos. No entanto, seu uso inadequado tem ocasionado a degradação de seus atributos físicos, químicos e biológicos, vindo a prejudicar sua qualidade, Sabe-se que muitas pessoas geralmente não unem a questão que o meio ambiente é resultado do funcionamento integrado de seus vários componentes. E quando um se desestabiliza, como, por exemplo, o solo, afeta um todo. A população em geral, então, desconhece a importância do solo, que gera ainda maior degradação sobre o solo. E, diante disso, se torna necessário sensibilizar as pessoas em relação ao tema solo, sua importância, por meio de projetos. Então, o projeto Educação em Solos pode constituir um efetivo instrumento de educação ambiental para conscientização de crianças, de jovens e adultos. No período que estávamos no Pará, foi desenvolvidos 3 projetos relacionados com educação em solos. Então, o objetivo dos 3 foi auxiliar na construção do conhecimento de crianças e jovens do ensino fundamental do município de Breves, Pará, sobre a conscientização de que o solo é um componente do ambiente natural, que deve ser preservado, tendo em vista sua importância para a manutenção do ecossistema terrestre e sobrevivência dos organismos que dele dependem, a fim de promover a formação com conscientização ambiental, popularizando e ampliando o conhecimento acerca do solo. Os projetos foram desenvolvidos aqui na Ilha do Marajó, na cidade, no município chamado Breves, um município, um dos 9 que estão dentro dessa Ilha do Marajó, um dos mais populosos e também em extensão, um dos maiores em extensão, fica aproximadamente 12, 15 horas de barco de Belém. Foi desenvolvido, então, nessas 5 escolas do municipal do ensino fundamental, do 5º ao 6º ano, com aproximadamente 250 alunos no total. Então, foi desenvolvido na escola Rocilda Ferreira, Justino Costa, Áurea Cunha, Eurico Nelson e o Centro Educacional da Ilha do Marajó, que é o CEDIM. Importante a gente ressaltar que a escola Justino Costa, se a gente observar aqui no mapa, ela era distante aproximadamente 15 quilômetros das demais escolas que ficavam na área urbana. Então, a gente pode perceber algumas diferenças nos resultados, com a percepção dos alunos. Além disso, no momento de escolha das escolas, foi verificado o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, e o CEDIM era a escola que tinha o maior índice dentro de Breves, da cidade de Breves, e a Justino Costa um índice inferior dessas escolas, dentro dessas 5 escolas. Então, para comparar essa diferença desses índices. Então, na primeira etapa, o nosso projeto foi desenvolvido em 2 etapas. Então, a primeira etapa, neste primeiro momento, foi pedido aos alunos que desenhassem sobre suas percepções a respeito do solo em que ele está inserido, e antes de solicitar esses desenhos, a gente teve uma breve conversa com eles, para entender o diagnóstico do conhecimento deles acerca do solo. Então, foi perguntado o que você acha que é o solo, qual é a função, o que tem no solo, e aí solicitamos que eles desenhassem a respeito do solo. Após as crianças terem desenhado, eles foram à frente da sala para mostrar aos colegas, os que se sentiram à vontade, o que haviam desenhado e explicar a relação do solo ali no seu desenho. Depois dessa socialização, foi realizada uma palestra de aproximadamente uns 20 minutos, sendo os palestrantes eram os acadêmicos do curso técnico em agropecuária e técnico em meio ambiente, subsequente ao ensino médio, e os professores envolvidos nessa ação que estavam junto com os alunos. Então, aqui a gente pode ver nessa primeira imagem, algumas escolas nós tínhamos uma sala mais apropriada para esse tipo de palestra, de atividade diferenciada, outras a gente desenvolvia na sala de aula dos alunos mesmo, com um aluno aqui apresentando a palestra. Eles fazendo uns desenhos,
antes da palestrinha, e aqui a aluna apresentando o seu desenho, né, explicando a relação do solo no seu desenho. É importante a gente ressaltar também que na Escola Justino Costa, por ela ser um pouco afastada da cidade, nós não tínhamos como levar equipamento multimídia, na escola eles não tinham, e além de que muitas vezes a escola ficava grandes períodos sem energia. Então o aluno desenvolveu esses cartazes feitos de cartolina mesmo, para explicar a palestra, né, nesse formato, e deixou esses cartazes lá para a escola, né, para os alunos terem um contato mais frequente. Aqui a gente demonstra os slides, né, que foram realizados na palestra. Então, perguntas como o que é solo, o que tem no solo, né, para que serve o solo, né, o que seria um solo saudável, que a gente falava para eles, que o solo precisaria para estar saudável, o que leva um solo a estar doente. Então, a gente trouxe algumas informações numa linguagem mais simples, devido à idade desses alunos, né, de quinto e sexto ano, para trazer um pouquinho de conhecimento da importância do solo. No segundo projeto, a aluna teve uma ideia de, além da palestra, ela desenvolveu um mural com papel EVA e TNT. Então, após essa palestra, foi colado esse mural, né, na parede ou na lousa, e esses tópicos, por exemplo, que tem no solo, que é um solo saudável, que é um solo doente, que foi abordado na palestra, era entregue aos alunos aleatoriamente umas folhas de sulfite, né, com os desenhos, e eles iam pregando de acordo com que os alunos iam chamando, né, o que tem no solo, aí um tinha uma minhoca, ia lá e colocar, né, então foi uma nova metodologia nesse projeto. E na segunda etapa, né, o segundo encontro foi realizado aproximadamente uns 15 dias após a primeira etapa nas escolas e foram apresentadas oficinas práticas. Essas oficinas, né, foram realizados alguns experimentos baseados no projeto Solo na Escola da Universidade Federal do Paraná, do professor Marcelo Lima, né, de colaboradores, e dentre eles foi escolhido infiltração e retenção de água no solo, porosidade do solo, consistência do solo, cores do solo, composição e textura, e erosão do solo, né, que foi dividida em hídrica e eólica. Após essa realização do experimento, foi pedido para os alunos para que novamente fizessem um desenho sobre o que eles entenderam, né, das atividades realizadas e qual a importância do solo. Foram registrados, então, os desenhos, né, antes e após a palestra, as oficinas práticas, né, apresentação dessas oficinas, o que possibilitou a gente avaliar essas diferenças do antes e o depois das atividades, né, esses olhares, essas dimensões dos alunos. E no terceiro projeto, né, teve-se a ideia de sistematizar essas informações, né, esses critérios, foi selecionado ali uns 5 critérios que mais apareciam nos desenhos, uma forma de quantificar o antes e o depois, né, quais foram as alterações, o que mais se destacou nesses desenhos. Além disso, foi solicitado para os alunos bolsistas e voluntários participantes do projeto um memorial, né? Então, nós elaboramos um roteiro para que eles contassem da experiência do projeto, né, na vida acadêmica deles. Então, aqui a gente, né, nós fomos coletar solo para fazer as atividades práticas, né, que é a organização do solo, esses 2 solos mais escuro, né, mais alaranjado, a gente trouxe de outra região, mais marrom, para mostrar que existem solos de diferentes cores, que lá na região não tem, né, e aqui a organização dos materiais para a oficina prática, né. E quando nós chegávamos nas escolas, geralmente numa área externa, né, então a gente organizava essas práticas, né, com cartazes, tudo organizada para os alunos, né, ali com o nosso auxílio, explicar essas atividades para os alunos. Bom, como resultado dessas nossas avaliações dos projetos, nós temos aqui, né, algumas imagens do momento da apresentação da oficina teórica, né, onde os alunos bolsistas e voluntários, eles faziam essas apresentações, e é perceptível aqui nessa imagem, como a gente pode, né, observar, que os alunos, né, que a apresentação prendia a atenção dos alunos, né, ou seja, os motivavam a participar e interagir ali com os apresentadores. Então, essas outras imagens também destacam, né, a interação entre os apresentadores e também os alunos. E a gente pode destacar aqui também, né, que a Escola Justino Costa, né, como já foi mencionado, a gente não fez essa apresentação por meio de multimídia, né, no caso do Data Show, justamente por conta
da impossibilidade, né, de transporte desse material até a escola e também para se prevenir, né, porque em razão da distância entre a região urbana, né, do município, muitas vezes essa escola passava alguns dias, às vezes até semanas sem energia, e para se precaver a gente elaborou esses relatórios, esses cartazes, né? Então a apresentação foi feita apenas por meio de cartazes. Essas imagens aqui também mostram, né, o desenvolvimento do mural, onde os alunos, né, após receber aí várias imagens, eles conseguiram, né, a gente conseguiu perceber a fixação do conteúdo, onde eles conseguiram colar, né, as imagens de acordo com os temas propostos, né, como, por exemplo, aqui o que tem no solo, né, a gente pode observar que eles colocaram aqui, né, minhocas, insetos como, por exemplo, cupim, folhas, né, rocha, que são materiais, né, que fazem parte ali do solo. Então, a gente conseguiu perceber que a explicação, né, na apresentação teórica conseguiu fazer com que eles atrelassem, né, o conhecimento adquirido lá na oficina. E essas imagens aqui, né, mostram os desenhos, né, elaborados pelos alunos, né, onde a gente pode perceber, né, aqui na Escola Rocilda, também no Justino Costa, né, apesar da Justino Costa se encontrar num ambiente mais rural, né, distante da zona urbana, a gente pode perceber que houve pouca, né, evidência aí nos desenhos para o solo, né? Muitas vezes eles faziam aí o solo apenas como um meio onde eles podiam, né, se transportar, né, ou até mesmo construir, né, aí os prédios, as casas, né? E muitas vezes o homem apenas como um figurante, né, ali do meio. Enquanto que já no Justino Costa, que é uma escola municipal mais localizada em zona rural, a gente já observava que quando o homem aparecia, ele já estava mais com a interação com o solo, né, no processo de cuidar do solo, não apenas ali como um figurante ali na paisagem. E aqui a gente viu que se repetiu também nas escolas do segundo projeto e do terceiro projeto, né, onde o que a gente percebe, né, mais em evidência são não somente o solo, mas também outros, né, como por exemplo casas, árvores, né, construções, prédios, instalações que não necessariamente estejam fazendo parte ali do solo, fazendo parte diretamente do solo. E aqui, né, já na segunda etapa, apresentando as oficinas práticas, né? Aqui, por exemplo, a oficina com o experimento de cores do solo, onde a gente tentou, de uma forma bem clara, né, bem fácil ali para os alunos, demonstrar essa relação dos diferentes tipos de cores, né, nos processos de formação do solo. Como, por exemplo, solo de cores mais escuras geralmente estava atrelado a condições de maiores teores de matéria orgânica. Né? Aí eles perguntaram o que é matéria orgânica, a gente falou de uma forma bem simples para eles. É o produto, né, da decomposição, ou seja, do apodrecimento de restos de folhas, de animais, né, que são incorporados ou misturados ali no solo, né, o que confere geralmente esse solo essas colorações mais escuras, bem como também as colorações mais claras ou avermelhadas, né, que está mais relacionado aos processos pedogenéticos de formação do solo, né, uma linguagem mais simples, a presença, por exemplo, de ferro ou, né, a falta de ferro presente ali naqueles solos. Quanto ao experimento de composição do solo e suas diferentes texturas, né, a gente proporcionou aqui, né, aos alunos o contato direto com o solo, né, onde eles puderam perceber, por exemplo, que solos com textura mais arenosa, né, eles se apresentavam um pouco mais ásperos, né, quando eles friccionavam ali entre os dedos. Né, e a gente tentou fazer essa relação que solos mais arenosos, né, ou seja, solos com texturas mais grosseiras, em geral eles apresentam fertilidades mais baixas, ou seja, uma capacidade de fornecer nutrientes ou comida mesmo para plantas menor do que aqueles solos, né, de textura mais argilosa e atrelado a isso a colorações mais escuras. Quanto ao experimento, né, de porosidade do solo, a gente fez aqui uma experiência com eles, onde a gente utilizou uma rocha, né, e eles perceberam que ao jogar água sobre essa rocha não houve filtração de água nesse solo, né, nessa rocha, e também numa esponja, né, onde eles poderiam observar que a infiltração de água ela ocorreu nessa esponja, porém, a hora, quando ela saturou, né, não houve mais infiltração da água nessa esponja. E um solo aqui, um torrão de solo bastante poroso, né, principalmente um solo que a gente coletou numa área de floresta, onde ao adicionar ali a água, eles perceberam que houve infiltração de água e também a retenção da água nesses solos, né, nesse torrão. A gente até quebrava esse torrão para mostrar que a água conseguia infiltrar facilmente nesse solo
e, consequentemente, né, as raízes das plantas conseguiam absorver essa água, né, também os nutrientes, ou seja, a comida ali para as plantas. Aqui no experimento de filtração de água no solo, né, a gente fez o experimento com 3 diferentes tipos de solo, um solo bastante arenoso, né, um solo de textura média com boa estruturação e um solo de floresta, né, um solo mais orgânico, né, de horizonte A mais orgânico. E nós fizemos uma pergunta para ele, onde vocês acham, né, que a água vai infiltrar mais rapidamente? Né? Prontamente todo mundo respondeu que no solo arenoso a água ia infiltrar rapidamente. E quando a gente fez o experimento, a gente viu que isso foi o contrário, né? O solo ali de floresta e o solo de textura média, a filtração foi mais rápida. Porém, né, após cessar essa filtração, eles perceberam, né, que esse solo arenoso, ele secou, né, muito rapidamente, né, e ficou pouca água retida nesses solos, enquanto que os solos com maiores teores de matéria orgânica, o solo de textura média, eles percebiam que o solo permanecia por mais tempo úmido, ou seja, mais macio ali para a penetração das raízes, por exemplo. E aqui também o experimento de consistência do solo, a gente demonstrou para eles ali a dureza, né, a resistência desse solo ali, por exemplo, a penetração dessas raízes nesses solos, né, em diferentes condições de umidade, onde a gente pegou um solo bastante resistência, né, bastante duro, mesmo em condições secas e molhadas, e eles perceberam que esses solos muito duros, né, mesmo quando molhados, eles apresentam uma maior dificuldade ali, por exemplo, para as raízes, né, no caso desses solos, penetrar nesse tipo de solo. E, por último, né, nós fizemos também um experimento ali com erosão do solo, né, aqui nesse caso, a erosão eólica, né, onde nós fizemos 2 tratamentos, um, né, com cobertura vegetal, ou seja, um solo protegido, né, nesse caso, a linguagem mais simples para os alunos, e um solo desprotegido. Né. A gente forneceu aqui os canudinhos e pediu para que eles assoprassem, né, na superfície desses 2 solos aqui. Eles perceberam, né, e visualmente a gente consegue perceber também, que o solo sem a proteção, né, seja, sem a cobertura vegetal, ele perdeu uma maior quantidade de solos, né, de solos e, consequentemente, também perdeu mais nutrientes, né, enquanto com o solo com cobertura vegetal, né, isso não ocorreu, ou seja, a menor quantidade de solos, também de nutrientes, foi perdido nessa condição. E aqui, né, também o mesmo tratamento, né, solo com cobertura, né, e sem cobertura vegetal, mas no caso aqui, relacionado à erosão hídrica, onde a gente pode perceber que o solo, né, sem a cobertura vegetal, tanto a quantidade quanto a cor da água foram diferentes do solo com cobertura. A gente pode perceber que essa coloração mais escura aqui, né, sendo o mesmo solo, está muito relacionada aqui ao arrasto dessas partículas em razão desse solo não ter nenhum tipo de proteção. Né, e também a quantidade de água. Foi perceptível que a quantidade de água também foi muito maior. Né? E quando a gente retirou essa água, a gente também percebeu que uma maior quantidade de solos se continha dentro desses potinhos. Qual foi a relação que a gente fez para eles aqui? Né? Por exemplo, principalmente na região deles, que é cortados por rios, né, são consideradas estradas deles. Nesse caso aqui, um solo, né, um solo que vai sendo arrastado em grandes quantidades para os leitos dos rios, pode assorear, ou seja, deixar esses rios mais rasos, né, dificultando ali, por exemplo, a navegação, né, além, né, de também contaminar os rios, podendo levar ali à morte dos peixes, né, que é tanto utilizado na alimentação desses alunos, né, dos seus pais também, dos seus familiares. Aqui esses desenhos, né, mostrando aqui o resultado, né, o desenho após a apresentação das oficinas teóricas e das oficinas práticas, a gente pode perceber que uma maior diversificação e também uma maior importância foi dada, né, ao solo. Né? A gente pode observar diferentes cores aqui do solo, profundidades também. A gente pode observar que pouca importância foi dada a outros fatores, né? Mas uma maior importância foi dada aqui ao solo. E quando a gente traz aqui para a escola, né, a escola no ambiente rural, né, essa relação entre o solo e as plantas fica muito mais evidente. Né? A gente pode perceber também aqui na escola Rocilda, né, que também é uma escola com caráter mais com caráter urbano, mas também um caráter mais rural. A gente pode observar que muita importância foi dada ao solo. Né? A gente pode observar, por exemplo, aqui a presença de minhocas, de outros organismos ali no solo, por exemplo, né? Ali poros no solo, insetos, como por exemplo as minhocas ali, também presentes no solo, evidenciando aí que foi bastante eficiente a aplicação das oficinas. E aqui essas imagens, esses gráficos aqui, para representar aí os pontos que a gente observou, né, ao longo do desenvolvimento dos projetos, o que mais se repetia, né, ali nos desenhos das crianças. A gente pode observar, por exemplo, para
casa, ambiente rural, floresta, jardim, lago e solo foi o que mais predominou, tanto antes quanto depois nas apresentações. A gente pode observar que o antes, antes das apresentações, todas as escolas apresentavam aí um pequeno percentual de solos e também as suas propriedades. Depois da realização das oficinas, a gente observa que uma maior importância, tanto do solo também como as suas propriedades, foi evidenciada nos desenhos. Ou seja, aquela relação não só do solo como um meio para transporte, utilizado para o meio de transporte ou apenas para construções, mas sim as suas propriedades, a presença de organismos ali no solo. Também aqui por meio dos memoriais, a gente destacou aqui algumas partes aí do memorial dos alunos que participaram do projeto, e a gente destacou aqui alguns pontos, como, por exemplo, a experiência de trabalhar em contato direto com a comunidade externa, ao IFPA, ou seja, a comunidade acadêmica. Isso fortaleceu pessoalmente, profissionalmente e também academicamente o aluno. Isso é uma colocação do próprio aluno. Aqui também, olha só, não estávamos apenas repassando conhecimento, mas sim o adquirindo. E isso também nos auxiliou bastante em algumas matérias, algumas disciplinas que relacionavam o tema solo ali nos cursos. E também aqui, fazer parte do projeto também me ajudou a ser uma pessoa mais comunicativa, a me expressar com mais firmeza e segurança diante do público. O outro aluno também destaca aqui, olha só, que por meio desse projeto pude ver o quanto eles se interessavam nas atividades que eles tiveram que desenvolver, com o auxílio também da equipe. Quantas dúvidas foram esclarecidas, quantas perguntas foram respondidas. E também destaca que o tema solo era novo para eles, apesar já do ano que eles já se encontravam, que evidentemente já deveriam estar tendo esse contato com o tema. E que todos ficavam prestando bastante atenção, pois sabiam que tudo o que falamos e mostramos foi e será importante para eles. Seguindo aqui também um outro relato, o bolsista relata que proporcionou um olhar diferente a respeito do solo. A experiência de estar em sala de aula e ver como as crianças interagem, como elas veem o solo antes e depois das nossas teorias e práticas, e no curso em si, que tem como objetivo nos tornar futuros técnicos para olharmos para o meio ambiente como um patrimônio a ser zelado. E por último aqui, bastante importante também, o aluno relatou que percebi e compreendi que os projetos de extensão são fundamentais, pois preenchem uma lacuna imensa no déficit de ensino regular das escolas, além do contato direto com a comunidade externa, resposta e resultado do que virá a ser os profissionais no processo de formação. Aqui foi uma forma de divulgação que a gente fez aí dos nossos projetos. Foi realizada uma apresentação aqui no CONEP, uma apresentação oral no CONEP, também em forma de banner no CICIT, em Parauapebas em 2018. Também o primeiro projeto nos proporcionou aí, no caso, a formação, um trabalho de conclusão de curso apresentado no Instituto Federal do Pará, como requisito para obtenção de grau de especialista em docência para o ensino técnico, tecnológico, científico e profissional. E como considerações finais, para a gente finalizar, pode-se perceber que existem falhas no ensino de educação para o solo, ou seja, no conteúdo que é pouco apresentado pelos professores e restrito também aos conceitos e processo de formação nos livros didáticos. A gente percebeu algumas falhas ali nos livros, de conceitos mesmo presentes ali naqueles livros. Também, devido à importância do solo na manutenção da vida, percebe que as crianças, mesmo tendo estudado o tema solo em sala de aula, têm visão restrita do que é o solo e de suas propriedades. E também a importância da utilização de diferentes ferramentas e metodologias para a abordagem do assunto. Então, utilizar diferentes ferramentas, principalmente ferramentas de baixo custo, auxiliou aí no processo de ensino e aprendizagem. Como agradecimento que as escolas que nos proporcionou aí, a possibilidade de desenvolver esses projetos, aí junto com os alunos, e também aqui, um agradecimento especial aos professores e também aos alunos que fizeram parte aí desses projetos e também ao apoio financeiro e também de logística da Pró-Reitoria de Extensão e do IFPA Campus Breves. Era isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado.